Fala, garota! Vamos lá para o 24º segredo de uma mulher inesquecível. O 24º segredo, ele vai nos falar o seguinte. Ele vai nos dizer que a mulher inesquecível reconhece um bom homem quando o vê. Quero partir daqui falar que esse 24º segredo, ele vai ter mais percepções e analogias minhas. Por quê? Bem, se você ficou curioso, te convido a ler o 24º segredo no livro, né, de Mike Murdock, 31 Segredos de uma Mulher Inesquecível. Resolvi dar uma boa pincelada aqui para passar esse segredo no vídeo. Algumas questões aqui que eu decidi deixar de fora e decidi passar dentro de uma perspectiva mais atual, né, que nós podemos viver. É uma perspectiva que está até menos religiosa e uma perspectiva que está até menos machista. Então, a partir dali, darei uma super mega resumida neste segredo e nós falaremos e conversaremos dele a partir de uma percepção minha, que é o que temos para hoje, colega. É o que temos para hoje, garota, tá bom? Ah, ficou curioso? Que a Márcia deu tanto uma resumida nisso aí? Bem, te convido a ler, tá bom? Aqui, ó, Mike Murdock, 24º segredo. Vamos lá. Ele vai falar, poucas reconhecem. Bem óbvio, né? Poucas reconhecem um homem bom quando o vê, né? Reconhecem, assim, no aspecto de que muitas vezes nós erramos, porque a pessoa se parece, se mostra, se vende, se marqueteia dessa forma, e podemos dizer no vice-versa da coisa, né? Ele fala que existe um gemido e um lamento esmagador surgindo de algumas mulheres que são abusadas, usurpadas e falsamente acusadas. Bem, esse gemido e esse lamento esmagador está surgindo, ele está gritando, ele já surgiu e ele está aí. As mulheres gritando e pedindo por socorro de homens abusadores, estupradores, violentadores, psicologicamente, fisicamente. Então esse grito está aí para quem quer ouvir e para quem ouvir poder ajudar, poder falar, poder contribuir e poder não ouvir esse grito e tampar os ouvidos para que você não vê. Esse grito está aí, dessas mulheres em todas as classes da sociedade brasileira, em todos os meios, os métiers religiosos, sociais, tudo. Essas mulheres estão gritando, já estão com esse lamento, com esse gemido e esse lamento esmagador há muito e muito tempo. Só que hoje ele saiu para fora. E nós sabemos muito bem disso, né? Que hoje há muito mais gemidos e muito mais gritos, porque as mulheres aos poucos estão sabendo e estão tendo mais confiança para gritarem, para falarem. Ele sempre existiu, mas ele foi por muito tempo abafado. Muito bem. Então, ele vai falar aqui sobre mulheres, ele vai falar a experiência de mulheres que vão a programas de TV, que reclamam, que tá com o marido que bate há 15 anos, e papapá, que as mulheres escolhem o marido e depois reclamam que ele é preguiçoso, infiel, nananana, e ele vai falar que essas mulheres, nós nunca assumimos a responsabilidade por nossas escolhas, né? Então, primeiro vai ser citado esses programas de TV, nananana, e depois reclamamos, apanhamos, esse homem ficou assim, assado. Aí ele vai falar que nós nunca assumimos as responsabilidades por nossas escolhas, sobre nossos critérios e tudo mais. Pois bem, a partir daqui eu quero te dizer que algumas vezes até não assumimos mesmo responsabilidade de nossas escolhas, mas muitas vezes nossas escolhas de início não pareceram tão erradas. Essas mulheres, de repente, que passam por situações, a pessoa virou outra depois que casou, depois que foi morar junto, depois que começou a namorar, de repente não era violento, passou a ser. Então, assim, às vezes a escolha até foi legal, mas depois desandou o bolo, né? E daí a gente tem que agir a partir dali, não ficar
Ah, porque eu escolhi, porque eu tenho culpa, então, porque eu escolhi, não usei os critérios A, B, C e D, né? Ali ele coloca, nunca encontrará pessoas boas em lugares impuros, nananana. Ah, então eu não encontrei no culto, eu encontrei no barzinho, e a culpa então é minha de estar passando com isso. Não, não, né? Não, 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 né? Não, 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 né? Nem sempre, nem sempre. Muitos lobos com pele de carneiro em vários e vários tipos de lugares. Dentro de igrejas, de células, dentro de baladas, dentro de bares, em churrasco, dentro da família. Às vezes você conhece o amigo do primo, né? Então não, nem sempre, né? Então acredito que é difícil, né? Poucas vezes nós reconhecemos porque achamos que reconheceu, mas a mulher inesquecível ela vai superar isso acima de tudo. Além de não reconhecer, às vezes não reconhecendo, às vezes reconhecendo esse homem bom, achando que ele é um Boaz na sua vida, que ele é trabalhador, ele é bem sucedido e tal, e de repente o bolo desanda, ela saber superar, principalmente, saber denunciar, falar, gritar e não sofrer calada, independente do ambiente que esteja. Principalmente isso, né? Não se culpar por as suas escolhas, não se culpar se de repente a sua vida mudou e agora ela fez escolhas que ela considera mais saudáveis, ela tá num ambiente mais saudável, ela tá de repente numa vida mais santificada do que quando ela conheceu o cara, mas nem por isso ela tem que passar por situações ou justificar ou se sentir culpada. É a partir dali que ela tem que, como uma mulher inesquecível, se for preciso, denunciar, separar e não se calar. Aqui ele vai dizer as qualidades de um bom homem que Ruth encontrou. Ele vai falar bem nos critérios de Boaz daquela época e nós podemos ter os critérios de hoje também, né? Por que não? Um dos critérios que, por exemplo, eu tenho, que sempre foi dito desde criança, é que um bom homem, como ele vai te tratar, você observa como ele trata as mulheres ao seu redor, como ele trata a sua mãe, a sua irmã, a sua tia, a sua avó, se ele tem filhos, se ele as assume, né? De repente você conhece um homem que tenha filho e ele não paga pensão, e ele não vê, e ele fala mal da ex, então é a partir dali que pode ser a sua referência, pode ser a minha, e a tua pode ser outra completamente diferente. Aqui ele vai falar de várias em relação a Ruth, a Boaz e tal, que algumas são pertinentes e algumas são bem referências ao passado mesmo, mas tenha bons critérios, né, para essas escolhas. Aqui ele colocou qualidades de um bom homem que Ruth encontrou, qualidades de um bom homem que a Márcia, que a Maria, que a Joana encontrou. Então, há critérios que são realmente essenciais, eu acredito nisso. Para mim, um dos critérios também um homem temente a Deus, que ame a Deus assim como eu, né? Porque senão vai para a esquerda ou tu vai para a direita. Mas são critérios que cada uma vai ter e que a partir dali também esses critérios não são inabaláveis, eles não são 100% e eles podem dar totalmente errado. Isso não te deixa uma mulher não sendo ela inesquecível, né? É saber lidar com as circunstâncias, dando elas mega certo ou super erradas. Aqui ele vai falar, o sistema do mundo é diferente, homem que pagarão suas contas. Aqui ele fala de mulheres que viverão com homem, pagando as suas contas, tornando-se servas, daí por provisão. Também um assunto que existe muito, nós sabemos disso, existem mulheres até que não tem como abandonar o marido por violência, por tudo mais, porque são dependentes financeiramente, com filhos. A gente sabe de várias situações, mas quando falamos hoje desse século XXI, dessas mulheres aí, a grande maioria, hoje em dia, já não podemos dizer não. Né? Algumas até preferem ter e ficarão para depender dessa provisão, mas a grande maioria é provedora. Principalmente quando falamos das mulheres hoje em dia, né? São as provedoras. Às vezes tá com o marido em casa e elas que são as provedoras. Muitas mulheres que estão trabalhando e o marido não, outras que são mães solteiras, outras que têm esses maridos que não trabalham, daí elas são as provedoras. Então, assim, né? Nesses aspectos que eu disse pra você, que eu ia resumir bem isso e trazer ele pro bem contemporâneo. Então, quando a gente fala aqui
24º segredo de uma mulher inesquecível, ela reconhece um bom homem quando o vê, né? Então ela reconhece, dentro de todos os critérios dela, dentro das escolhas, das expectativas e de como ela vive, ela vai reconhecer. Poucas reconhecem realmente, é que ele diz, poucas nós reconhecemos, mas somos falhas, suscetíveis a erros, e bora lá, se errar, acertar de novo, consertar, né? Isso não a deixa de ser uma mulher inesquecível. Os critérios de Ruth, que Ruth foi uma mulher inesquecível porque ela reconheceu o homem extraordinário quando ela o encontrou. Tenho certeza que tem muitas Ruths por aí que vão estar assistindo esse vídeo e falar, fui como Ruth também, reconheci. Algumas vão dizer, Marcela, demorei para reconhecer. Vixe, foi meu amigo, teve que insistir por demais para eu reconhecer. Outro vai dizer, ixi, essa daí para ser igual a Ruth, ó, tive que me cansar, cansei. Então, são várias experiências. Tem uma que diz, ih, Marcela, ainda não encontrei não. Ixi, não reconheci não. Até deixei passar um que era extraordinário lá atrás, agora, mas não tem problema. Não tem problema. Esse segredo é para nos levar a pensar, principalmente nos levar a pensar. Não é para nos moldar, não é para nos doutrinar, não é para nos dizer o caminho 100% certo, é para nos levar a refletir. E você ouvir esse conselho e refletir a partir dele, da sua vida, das suas percepções. Às vezes no dia a dia a gente não para pensar em alguns assuntos, e num videozinho desse aqui que passou, você ouviu e falou, puta, né, vou pensar, vou avaliar, ó, para, então pense, né, pense nisso, reflita, se você não reconheceu, se você reconheceu, e é isso, gente, o segredo de hoje. Ficou bem resumidinho, fez sentido para você? Espero que sim. Espero que, se Deus queira falar com você com esse segredo, que ele fale ao seu coração. E é isso aí, gente. Até o próximo segredo. Beijo.